Eu disse para vocês que iria trazer uma abordagem um pouco mais espiritualista. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar. Eu não sou expert no assunto, estou trazendo só alguns aspectos que estão vinculados à minha formação, porque acreditem se quiser, mas tem vínculos, e vínculos muito fortes. Quem tem medo de falar em público, quem tem insegurança para qualquer outra coisa, pode ter certeza que não é só aspecto material. Existem algumas questões que são relacionais, e o campo relacional ele é invisível, ele é somente energético. Então você pode até perceber, ver, mas as interações elas são energéticas e isso é um aspecto bastante espiritualista. Então, por exemplo, uma pessoa tem dificuldades para ganhar dinheiro. Por que ela não ganha dinheiro? Ah, é porque ela não é boa profissional. Gente, tem muita gente que é um péssimo profissional e ganha muito dinheiro. E eu me coloco muito nesse lugar porque eu sou uma profissional considerada de excelência entre muitas pessoas. E só agora que eu estou conseguindo destravar o meu aspecto financeiro, porque eu tive que olhar para mim no aspecto espiritual. Eu não sou religiosa, eu já fui católica, já fui evangélica, já fui espírita. Hoje eu sou estudante e amante da física quântica, sou fã do Hélio Couto, foi uma pessoa que trouxe muitas consciências para mim. Eu citei para vocês na outra aula o livro A Sombra Psicológica. Eu só cheguei a esse livro através do Hélio Couto e é um livro que vai mostrar para vocês que nós somos seres integrais. E como seres integrais, a gente tem que olhar para os nossos aspectos espirituais, que não é religião, certo? E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui é que nós temos padrões comportamentais dentro da nossa relação com as outras pessoas, estejam elas vivas ou mortas. Por exemplo, uma pessoa que tem um pai que já morreu, mas que continua dependendo da validação desse pai para poder seguir na vida. Acontece. Eu descobri recentemente que eu traí meu pai e nem sabia disso, mas eu descobri que eu traí meu pai fazendo protocolos para destravar minha vida financeira. E aí veio para mim que meus pais eles se separaram na infância, eu não vou trazer detalhes aqui do que aconteceu, mas eu sabia do processo, de algumas coisas que estavam acontecendo, eu não contei para meu pai. E eu cresci atraindo homens que me traíam, que mentiam para mim, porque o meu inconsciente, lembra daquela sombra que eu falei de 90 a 95%? No meu inconsciente, eu era uma traidora e como traidora eu não podia ter um relacionamento saudável. Entendem como isso não é físico? Entendem como isso não é só psicológico? Isso é um aspecto que vai muito além, ou seja, eu preciso olhar para mim na integridade e a minha integridade, o meu ser integral, ele é espiritual. E foi a partir desse olhar que eu comecei a destravar alguns aspectos. Enfim, quem tiver interesse, procura uma constelação familiar que vai ajudar também a entender por que tem tanto medo. Porque quando você sente medo, você está, na verdade, fugindo de alguma coisa. E é aqui que eu vou trazer mais uma clareza para vocês. Imagina o seguinte, você quer muito ter sucesso profissional, como o Lucineide quer. Só que você não consegue crescer, você não consegue crescer, você não consegue crescer, você dá sempre o seu melhor, mas sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, no dia de você fazer uma apresentação importante na empresa, você tem febre, dor de cabeça, você adoece, seu filho adoece, sua mãe vai parar no hospital. Estou dando exemplos aqui que alguns já aconteceram comigo. E são muito comuns. O carro bate, alguém bate no seu carro na pista, você sai de casa e esquece, bate a porta com a chave dentro de casa e não pegou a chave do carro. Vão acontecer coisas incomuns para você não conseguir sair de casa e fazer aquele trabalho que vai te gerar uma promoção. Pode ser também que você vá fazer uma prova, sei lá, de concurso público, no dia da prova você passa mal, tem diarreia, chega atrasado, o portão já fechou, ou você pega o ônibus errado. Acontece de tudo para que você não consiga o resultado. Você já se perguntou por quê? Bom, isso é, de novo, o que eu falei para vocês sobre o olhar para você como ser integral. Então, quando você começa a passar por várias experiências extremamente negativas que estão travando o teu processo de crescimento, que estão travando os teus resultados, você precisa parar de olhar para sua carne, para sua matéria e olhar para o seu aspecto mais espiritual. Porque no aspecto espiritual você tem o aspecto corpo, mente, energias, o ser na sua totalidade. E quando você sente medo de falar em público, você na verdade tem medo de perder alguma coisa. Perder o quê, Pro? O que eu posso perder se eu falar bem em público? Essa é a resposta que você tem que se dar. E aí eu vou te dar aqui algumas dicas para você entender que envolve as questões relacionais e as relações elas são energéticas. Se você ganhar mais dinheiro hoje, quem vai ficar para trás? Quem não vai ganhar o mesmo dinheiro que você? Provavelmente o irmão, o pai ou a mãe.
provavelmente um amigo que você gosta muito, talvez o seu marido, talvez a sua mulher, talvez o seu namorado, sua namorada. Ou seja, se você conseguir falar em público com segurança, você vai se destacar. Se você se destacar, quem vai ficar para trás? Então, o ambiente relacional que você criou transformou-se em um ambiente relacional que afeta a sua vida na totalidade. E aí não é só físico, porque seria muito fácil dizer assim, nossa, eu vou crescer, eu vou trocar de marido. Muito fácil, mas não é, porque existem outras coisas por trás disso. Então, o medo, ele na verdade, ele serve para duas funções. Ele tem duas funções: proteger você ou impedir você. Proteger você de falhar, de errar, de sofrer um acidente, por exemplo. Você quer muito saltar de paraquedas. Um sonho pessoal meu. Nunca tive coragem de fazer isso. Mas, se eu realmente resolver exercer esse meu sonho de pular de paraquedas, antes de pegar um paraquedas, eu vou verificar quem é o profissional. Eu vou verificar os equipamentos, se tem boa qualidade, se são seguros. Eu vou verificar se a aeronave que eu vou ter, ou o que quer que seja que vai me levar para o alto, se realmente tem autorização para voar, se a pessoa que vai conduzir também tem autorização, tem experiência e consegue conduzir aquilo com segurança, porque eu quero um resultado que é o êxtase de fazer o salto de paraquedas. Então, quando eu tomo todos esses cuidados, eu chamo esse medo de precaução, eu estou me preparando para evitar uma situação desagradável. Esse medo é um medo legítimo, é uma preocupação legítima. Só que se eu paralisar por causa dele e eu não for atrás do meu sonho de pular de paraquedas, eu nunca vou saber se realmente vai dar certo ou não vai dar certo. Então, eu vou ter que fazer isso em algum momento. E estou me preparando, no dia que eu fizer, eu conto para vocês. Da mesma forma, acontece com outros aspectos da sua vida, pessoal ou profissional. Por exemplo, eu preciso fazer um trabalho dentro da minha empresa para que eu me destaque mais, para que as pessoas me notem mais e eu consiga uma promoção. Mas aí eu fico com medo. Se eu começar a me doar mais, a fazer mais e o meu colega começar a sentir inveja e o meu colega achar que eu sou uma pessoa invejosa e o meu colega achar isso, e o meu colega achar aquilo, e se meu chefe não gostar, e se, você trava. Na verdade, não é o medo que você está sentindo, é medo de quê, na verdade? É porque se você crescer, você vai deixar alguma coisa para trás. E talvez se você crescer, você vai ter que trabalhar mais e ter menos tempo para o seu filho. Ou talvez, dependendo do trabalho, você tenha mais disponibilidade para estar com sua família. Só que estar com sua família pode ser que faça com que você não esteja mais tão presente na vida de outras pessoas que você gosta. Talvez, se você crescer, você ganhe mais dinheiro e o seu marido ou a sua mulher que não consegue ganhar, que não consegue crescer. Eu só estou trazendo um cenário para que vocês percebam que o medo ele não é só ele tem motivos para existir, ele vai existir o tempo inteiro em diversos momentos e você tem que aprender a lidar com isso. E como eu disse, existem aspectos que são espiritualistas, que você precisa olhar para os aspectos espirituais, que são as suas relações, que são os seus comportamentos, que são as questões psicológicas, neurológicas, a sua integridade em si, na totalidade em si. E aí quando você começa a olhar e começa a perceber que não, se eu crescer, eu vou ficar afastada de fulano. Ah, mas beleza. Será que eu preciso carregar fulano? Seja ele meu marido, meu colega, meu irmão, meus pais? E se eu crescer e a pessoa perceber que eu cresci e também quiser crescer? E ela se esforçar para crescer? Então, os nossos medos, inclusive o medo de falar em público, ele tem origens. E você precisa olhar para essas origens. E a gente vai ver, por exemplo, mulheres e homens que não conseguem crescer, têm medo de falar em público, por quê? Tinha um pai que não existe mais, que já morreu, que não está entre nós, mas quando esse pai existia, esse pai tinha uma postura muito autoritária, diminuía, e você ainda está preso a essas situações, a esse contexto. E aí que eu falo, você precisa olhar para você como um ser, na sua totalidade espiritual. Então, quando você começa a entender, nossa, eu tô com medo de falar em público porque o meu pai mandava eu falar na boca, o meu pai gritava muito comigo, o meu pai me intimidava. Então, todas as vezes que eu penso em falar em público, inconscientemente a sua mente acessa esse pai.
Acessa essa figura dessa mãe que batia em você, que dizia que você não podia, a professora que diminuía você na escola, o coleguinha que dizia que você não era capaz, e tantas outras experiências extremamente negativas que você vivenciou e continua alimentando, e que são os seus aspectos relacionais, mas que não são visíveis. E se não é visível, é energético, e energético é espiritual. Então vocês precisam dar uma olhadinha para esse lado de vocês. Eu vou recomendar aqui um exercício muito simples. Peguem uma folha de papel e escrevam: eu tenho medo de. E aí você escreve os medos. E para cada medo que você escrever, você pergunta: o que eu perco e o que eu ganho com isso? Então, por exemplo, eu tenho medo de ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, o que eu perco? E se eu ganhar dinheiro, o que eu ganho? Você vai ver que quase sempre você vai perder pessoas, relações. Às vezes a pessoa não está mais nem viva, mas você vai perder. Então, quando você colocar aí na consciência de que não, você não está perdendo, de que você tem mais a ganhar do que a perder, você começa a fluir e a seguir. Então, você começa a lidar com os medos. Eles vão aparecer sempre. Mas você vai estar preparado para olhar para ele, porque agora você se olha como ser integral, não mais como ser limitado. Bom, eu trouxe assim, de uma forma mais restrita, mais fechada, essa questão do espiritual, porque eu sei que tem gente que não é espiritualista, que tem gente que é muito religioso, e eu tento não invadir muito a vida de vocês. Mas aqueles que tiverem interesse de entender mais como os aspectos espirituais afetam a vida de vocês, eu tenho um outro curso bem acessível, por sinal, onde eu abordo esses aspectos das crenças limitantes, dos padrões mentais, comportamentais e como a sua vida espiritual afeta na sua vida de forma mais profunda. E aí fica a interesse de cada um de vocês, quem quiser aprofundar depois, segue meu canal do YouTube, que às vezes eu trago algumas lives, algumas consciências e eu compartilho sempre. E não esqueçam de que vocês também têm acesso a mim. Dentro do grupo de alunos do Telegram, lá vocês têm o meu WhatsApp, tem lá o meu WhatsApp, vocês podem falar comigo, podem me perguntar, podem tirar dúvidas, para que vocês olhem para dentro de vocês de uma forma ampla. O meu curso ele foi criado para ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, não de uma forma tão rasa, porque só técnica não resolve. Se resolvesse, era só você ir no Google, pegar quais são as técnicas de oratória, fazer um estudo daquelas técnicas, colocá-las em prática, porque as técnicas de oratória basta você ler. Mas não é só isso. Existe sempre algo a mais, e o meu objetivo aqui é ajudar vocês a olharem de uma forma mais ampla. Mas claro que eu entendo e respeito a decisão de cada um, até onde você quer olhar, e está tudo certo. A gente se vê na próxima aula.